Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje no terceiro capítulo da série Poupe-me nós vamos falar de como sair das dívidas. Não existe uma fórmula mágica, né? Na verdade, para que você nem entre em dívidas, as suas receitas precisam ser superiores às suas despesas. Mas há uma contribuição muito especial no mercado de consumo brasileiro dos bancos e das financeiras que oferecem para esta população pouco informada financeiramente crédito com muita facilidade. E eu não tenho nem dúvidas que eles são um dos grandes responsáveis pelo crescimento exponencial de pessoas superendividadas no nosso país. Então, uma das formas que a gente tem de não ter uma dívida que se torne impagável é realmente nos relacionarmos bem com as ofertas de crédito. O brasileiro ele tem essa questão de não conseguir poupar, então ele se torna um alvo muito fácil dessas empresas, porque a empresa antecipa ao fornecer o crédito a compra e a aquisição daquilo que era de fato um sonho, uma meta daquela pessoa, que ao planejar as parcelas muitas vezes não presta atenção no chamado custo efetivo da transação, que é o CET, né? Que não é a Companhia de Engenharia de Tráfego que a gente tem aqui em São Paulo, mas é o custo efetivo da transação. O Código de Defesa do Consumidor ele deixa claro que todas as transações a crédito precisam ser explicadas, taxas de juros, como elas vão ser cobradas, o valor efetivo da transação, quais são os valores agregados a isso, porque tem abertura de crédito, e uma série de outras coisas que às vezes o fornecedor ele coloca aí agregado àquilo que ele está te oferecendo. Então é importante que a gente saiba, no primeiro fator, a diferença entre juros compostos e juros simples. No juros simples, eu tenho como base, aquilo que eu estou pegando de empréstimo, o valor inicial da dívida. Então vamos supor que eu tenho 10% de juros ao mês de um valor de R$100 que eu peguei emprestado. Teoricamente, se são 10% de juros ao mês, por 10 meses eu teria 100% de juros ao final dessa transação. Então, teoricamente, no juros simples, eu pagaria aí 2 vezes aquilo que eu peguei. Se eu peguei 100, multiplicado isso por 10 vezes, 10% de juros, eu teria que pagar 100 mais 100. Porque isso são juros simples. Porém, a maioria das empresas financeiras, bancárias, ela te oferece crédito com juros compostos. E os nossos tribunais superiores já disseram que as instituições financeiras e bancárias têm a liberdade de cobrar os juros compostos, que é o chamado anatocismo, cobrança de juros sobre juros. Existe uma lei muito antiga, que é a lei da usura, que proíbe isso, mas os nossos tribunais já disseram que essa lei de usura não se aplica em instituições financeiras. Então, voltando para o nosso exemplo anterior, se eu pegar R$100, por exemplo, com 10% de juros, para pagar em 10 parcelas de R$10, então vamos supor, eu comecei os R$100, 10% de juros, 110. Paguei 10, vai sobrar 100. Sobre esse 100, eu coloco 10%, então eu estou devendo 110. Paguei 10 e isto vai sempre acrescendo. A base de cálculo dos juros compostos é o valor principal mais os juros menos a diferença da parcela fixa que você pagou. Então, ao final, você vai ter um débito muito maior do que do juros simples. Porque, na verdade, o que se pega aí é o dinheiro, é o crédito. Isso é o custo do dinheiro, é o que a gente chama de aluguel do dinheiro. E esse aluguel do dinheiro aqui no Brasil, ele é muito caro. Muitas vezes as pessoas elas acabam se enrolando por isso, se tornando pessoas superendividadas exatamente porque os bancos têm esta liberdade de cobrar juros compostos que se torna uma grande bola de neve. E aí a ideia é como eu posso sair das minhas dívidas. Isso chega a um ponto de ser tão complexo na vida do brasileiro que casamentos são desfeitos por conta de excessos de dívidas, as pessoas acabam adoecendo por excesso de dívidas, as pessoas elas passam a trabalhar bem mais do que trabalhavam na tentativa de pagar essas dívidas e aí elas se desgastam e não conseguem nem pagar as dívidas e nem descansar, então aquilo acaba trazendo para a pessoa uma estafa. Então a ideia do bem relacionar-se com o dinheiro é exatamente para que você evite esses inúmeros transtornos que são de se caracterizar como um superendividado.
Você não é endividado somente quando você não tem o suficiente para pagar as dívidas, porque aí você já está num outro patamar, do chamado super endividado. Se você pegou alguma coisa para pagar a crédito, mesmo que as suas parcelas estejam em dia, você é um endividado, porque você só deixa de ter essa característica quando você paga a última parcela. E aí, de fato, você, dentro daquele contrato bilateral, já quitou tudo aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, eu vou pegar aqui na nossa apostila, que serve de base para os nossos vídeos, que é a apostila de gestão financeira do Banco Central do Brasil, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as sugestões que são dadas pelo Banco Central do Brasil para que você possa sair das suas dívidas. Primeira coisa da ideia que você tem que ter é que você tem que tomar consciência da situação. A partir do momento que você está numa situação de superendividamento, para que você tenha aí o seu potencial de voltar a ter uma tranquilidade financeira e o seu psicológico assim, bem mais equilibrado por conta das preocupações do excesso dos compromissos financeiros, você tem que se conscientizar de que você está numa situação ruim e que precisa rever para buscar uma saída, tá? E a primeira fase dessa situação é você mapear essas dívidas, é você conhecer para quem você deve. Aquele caderninho do planejamento financeiro, tudo anotado, para que você consiga entender, né, como é que funciona. Quando você está de posse dessas informações, aí tudo fica mais fácil, porque você tenta começar a criar alternativas para a saída desse endividamento. É importante também que você converse com as pessoas que passam por essas dificuldades, ou então que saibam como ajudar você nessa tarefa, né? Porque é importante, quando a gente está envolvido num cenário de grande descontrole financeiro, a ideia que a gente tem é que a gente não vai sair daquilo de jeito nenhum, né? Então, às vezes, conversar com alguém que está de fora do problema, com quem você confia, porque você não precisa expor a sua vida privada para ninguém, é uma tarefa, de repente, que se torna mais leve o fardo, e a cabeça que está de fora pensa um pouco melhor para poder te ajudar. A terceira situação é você não fazer novas dívidas, né? Você tomando posse do seu endividamento, você tem que reorganizar sua vida financeira e não é hora de fazer mais dívida nenhuma, porque senão esse ciclo negativo vai se tornar uma imensa bola de neve que vai te destruir lá na frente, tá? Existem algumas condições de renegociação, principalmente com bancos, que são uma saída interessante para o endividamento. Então, a gente tem que tentar procurar trocar essas dívidas que têm juros muito altos por juros menores, né? E negociar prazo para pagamento para se organizar nessa gestão financeira aí. E aí a gente tem que pensar na redução de gastos, né? E essa talvez seja uma tarefa que para aquele que já chegou nesse patamar de endividamento seja o mais complexo, né? É você entender o que é necessário, né? Alimentação, moradia e vestuário. Depois os supérfluos, né? Se eu preciso mesmo ir no restaurante, ter uma TV a cabo, se eu preciso de uma roupa de marca. E desperdício, né? Por exemplo, você esquecer a luz acesa, a torneira aberta, você pagar multa, né? São coisas evitáveis que é um desperdício você pagar. Então, no momento de você conseguir fazer esse planejamento, você tem que eliminar desperdício, reduzir ou eliminar o supérfluo e otimizar, procurando alternativas daquilo que é necessário. Se sobrar dinheiro, aí você vai pagando as suas dívidas. Óbvio que a geração de ganhos extras é interessante, por isso que sua cabeça deve estar no lugar aí para você poder compreender e encontrar a melhor alternativa. E por fim, se você não consegue aí fazer isso de maneira sozinha, você pode buscar alguém que te ajude, né, para poder resolver uma consultoria, né, um órgão de defesa do consumidor, alguma pessoa que tenha uma ideia de planejamento financeiro um pouco melhor que a sua naquele momento. O importante, meninos, e aqui eles deixam uma dica muito curiosa para a gente colocar em prática, é para que você dê atenção a esses juros, né? Os juros eles podem te ajudar, o crédito pode te ajudar, mas eles são um grande vilão também, né? Então é importante que a gente consiga não depender deles exclusivamente e usá-los com sabedoria, né?
se a gente conseguir usar o crédito, eu não estou demonizando o crédito, não, eu acho que o crédito faz parte de uma sociedade de consumo, mas é você saber se relacionar com ele, para que você não dê o que eles colocam aqui, passos maiores que as suas próprias pernas. E a ideia de que você precisa sempre dar algum valor para que você não dependa de um crédito com juros excessivos para poder pagar despesas sazonais ou imprevistos, né? Porque isso, querendo ou não, eles vão acontecer, tá? Então, se você tiver já muito endividado, não pare agora, não é o momento de você parar, porque quanto mais tempo você parar, mais juros vai ter, pior vai ficar. E aí, você tem que fazer aquela regrinha, evitar desperdício, olhar para suas despesas necessárias, saber se você pode otimizá-las e ter calma para conversar com alguém que possa te ajudar, tá? Então, fica aí a minha dica para esse terceiro vídeo da série Como Sair das Suas Dívidas, né, da nossa série Poupe-me, porque a gente tem que entender também que, por sermos alvo muito fácil de empresas de crédito, a gente precisa entender esses conceitos e não olhar só a questão imediatista, mas o que no futuro isso vai nos reservar, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro e tchau, tchau!